nos dias com a professora doutora, ela é professora do IFRN, a professora Andresa Tavares, que organizou mais recentemente o primeiro Fórum Internacional de Educação da Faculdade Flamengo, uma parceria com outras instituições. Parceria aqui com o Potiguar Notícias, a ideia surgiu a partir de uma série de entrevistas e reportagens que a professora Andresa Tavares passou a publicar no portal Potiguar Notícias acerca de como, durante a pandemia, está sendo trabalhado a questão da educação, a questão da educação à distância em outros países, e hoje você vai conhecer com a professora Andresa Tavares quais os países que nós interagimos, e daí surgiu uma ideia, junto com a Faculdade FAMEM, junto com a Cruz Vermelha, o Potiguar Notícias e outras instituições, o IFRN, e a professora Andresa Tavares coordenou esse primeiro Fórum Internacional de Educação à Distância. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com a professora, que também é colunista do portal Potiguar Notícias, Andresa Tavares. Alô, professora Andresa, gostaria de saber... eu gostaria de primeiro compartilhar com a senhora como é que surgiu essa ideia de fazer as reportagens e as entrevistas para o portal Potiguar Notícias a nível planetário. Eu vi matérias que a senhora fez a partir da Inglaterra, que fez a partir de Portugal, a partir da África, aqui também na América do Sul. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Isso mesmo. Obrigada, jornalista Pinto Júnior. Mais uma vez estamos aqui para trocar energia, socializar o nosso pensamento com o Complexo de Comunicação Potiguar Notícias. Eu gosto de chamar de complexo, Pinto, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando pela PNTV, que é uma TV web, a gente também está em interface com a rádio, não é? Com muitas rádios, por sinal, eu que de vez em quando faço aí o ao vivo com Cefas, antes da pandemia, não é? A gente sabe que é um repertório de muito mais de 30, 40 rádios que a gente, quando vai ao Potiguar, faz interlocução, além de que, quando a gente fala aqui, de alguma forma se expressa lá no portal de notícias. Então, eu chamo de comunicação, complexo de comunicação por isso, porque esse movimento, né, o bico de se projetar a partir na perspectiva online, mas em diferentes canais de comunicação. Isso me faz muito feliz, porque significa dizer que quando a gente está aqui investindo tempo para conversar sobre as ideias no jornalismo, a gente está por diferentes caminhos, seja pela rádio, pelo portal, o texto escrito no portal de notícias, seja pela imagem da TV web, a gente está fazendo chegar as nossas ideias por diferentes canais para o máximo de pessoas possíveis, né? Então, respondendo a sua pergunta, a ideia surgiu a partir de um projeto de extensão que nós desenvolvemos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, vinculado ao Campus Natal Central, o projeto de extensão que se intitula Diálogos com a Sociedade sobre o Campo da Educação. A ideia é um pouco fazer assim, transformar a escola em um espaço de capilaridade social, sem muros, sem divisórias em relação à sociedade. Porque todas as pessoas sabem da importância que a escola tem, que os institutos federais têm, que as universidades têm para a sociedade. Mas a gente não pode negar que essas instituições, muitas vezes, o que elas produzem dentro de si, internamente, não chega com a potência, o poder das atividades que são realizadas para a comunidade. Não consegue ultrapassar o muro, esse muro que separa, essa membrana que separa o interior dessa instituição de ensino com a sociedade. Então, o nosso projeto de extensão, que ele já existe desde 2016, foi logo quando eu comecei a trabalhar com você, Pinto. Nós fizemos a primeira edição em 2016 e vem renovando, de modo que hoje nós já estamos na 4ª edição. E, inclusive, você é membro, né, é importante destacar, como é projeto de extensão, mesmo as pessoas que não são da rede federal, mas a gente consegue convidar para que as pessoas participem na condição de voluntários. Então, tudo nasce a partir desse projeto de extensão, vinculado à diretoria de extensão, chamada Direx, do Campus Natal Central, aquele que fica ali ao lado do Midway, que é onde eu trabalho, sou professora dos cursos de graduação e da pós-graduação, e também pratico
além do ensino, pesquisa e extensão. E aí, dentro do campo da extensão, eu realizo esse trabalho chamado Diálogos com a Sociedade sobre o campo da educação. E em que esse projeto consiste? Como é que a gente vai atingir esse objetivo, que é romper a membrana, a parede, o muro, essa coisa medieval da muralha, né, da escola com a sociedade, por meio dos canais de comunicação, de ampla difusão social. Que canais são esses? A imprensa, a mídia. Então, é quando a gente pega na mão do complexo de comunicação Potiguar Notícias, para a gente se servir de todas as suas plataformas, seja de TV web, seja de portal eletrônico, de jornalismo, né, ou seja, site, seja do Instagram, do Face, porque vocês também estão na rede social do PN, sempre divulgando as atividades que a gente realiza, seja por meio da TV web, como agora nós estamos, seja da rádio, enfim, a gente vai pegar na mão do complexo da PN, né, do Potiguar Notícias, e vai transformar tudo o que acontece no interior das escolas, tanto da nossa, o IFRN, como de outras instituições de ensino, que chegam junto de nós e que pedem esse espaço para alargar a comunicação social, a gente vai usar desse espaço para lá no cantinho da editoria internacional, educação, cultura, arte, cinema, na editoria... não sei se eu estou deixando algo de fora, além de notícias e de colunas, não é? Perfil também, a gente vai, essa semana, inclusive, Pinto, a gente vai começar a publicar os perfis de professores do estado do Rio Grande do Norte, que são pessoas distintas, né, e que a sociedade precisa conhecer um pouquinho mais sobre o seu lastro histórico, desses profissionais da educação. Então, é por aí, né, você me perguntou de onde partiu a ideia partiu desse desejo de fazer com que a escola ela consiga realmente se expandir, né, ter uma projeção de cometa, pois, sai professora, de seu ambiente endógeno. É verdade, há 4 anos a gente já faz essa parceria, mas esse passo internacional, com matérias de diversos países, de diversos continentes, isso só é possível por causa desse milagre, que eu costumo chamar do milagre da internet, né? Pelas essas novas mídias, pelos meios de comunicação, pelos aplicativos que permitem a gente fazer, por exemplo, esse diálogo agora, eu aqui dos estúdios do Potiguar Notícias, você aí da sua casa, mas você fez também, você da sua casa, com pessoas que estavam na Europa, com pessoas que estavam na África, com pessoas que estavam em outras localidades do país. Esse passo dado como o primeiro Fórum Internacional de Educação da Faculdade FAMEM, ele dá esse passo saindo muito além dos muros. Você disse bem, você falando e eu estava lembrando que na época medieval as cidades eram cercadas, né? Por uma questão de segurança, né? E hoje a gente traz isso para a escola. As escolas são cercadas, né? São cercadas. E o que é a internet? A internet é o rompimento desses muros, o rompimento virtual. O muro pode estar lá físico, mas as pessoas estão além do muro em razão dessa dimensão virtual que a sociedade vive hoje, inclusive através da educação. E o Seminário Internacional se valeu justamente dessas plataformas de multimídia para levar o conhecimento e para interagir, trazer o conhecimento de como países que sofreu muito, como a Itália, né, como a própria Inglaterra, que conhecimento eles podem, já que eles sofreram primeiro e estão trabalhando para retomar a educação, retomando a educação pela via virtual também. O que é que eles podem nos ensinar? Eu acho que o seminário, pensado por você em boa hora, pode oferecer aos pedagogos e aos gestores do Rio Grande do Norte essa possibilidade de utilizar cada vez melhor os meios propostos pela internet. Isso, Pinto. Acho lindo você falando, porque você é do jornalismo, mas você, quando fala, expressa uma preocupação pedagógica tão plena com a sociedade, todas as suas ideias estão certinhas. Veja bem, de fato, o Fórum Internacional permitiu a gente antecipar muitos problemas que estão sendo experimentados pelas sociedades que colapsaram e que já estão no platô antes de nós, o que permite fazer com que os professores do Brasil, se apropriando dessas realidades, possam lançar estratégias
que não precisamos passar pelo que os educadores passaram lá, que foram pegos de surpresa, porque o cenário chegou neles antes de nós, né? Aí, você dizia antes sobre a questão da internet, né? Como a internet é realmente um lugar seguro para a gente realizar esse objetivo, que é tirar as muralhas medievais das escolas. A título de esclarecimento, o professor Bento Silva, no colóquio, ele é de Portugal, da Universidade do Minho, e foi um dos conferencistas internacionais do evento. E ele trazia uma informação sobre isso, né? Sobre o que significa a internet hoje. A internet hoje é um direito humano. De acordo com a Organização Nacional das Nações Unidas, né, de acordo com a ONU, a internet, desde o ano 2016, passou a ser um direito humano. A exemplo da água, né, a exemplo da preservação da infância, a exemplo da preservação do meio ambiente, a internet passou a ser um direito humano. Então, por que isso? Exatamente porque a internet é esse espaço, que apesar de também ser um espaço onde existe bullying, onde existe práticas perigosas, onde existe, vamos dizer assim, condições que emanam um pensar preocupante sobre o território, sobre o espaço, mas a internet, quando o sujeito ele tem um letramento, quando ele tem uma perspectiva cidadã para o uso desse espaço, é um lugar extraordinário para ele estar aprendendo e se desenvolvendo. Então, você tem toda a razão quando você lembra que esse projeto, né, o projeto Diálogos com a Sociedade, ele é um projeto extremamente includente, porque ele se serve da internet, que agora é um direito humano, desde 2016. Deixa eu dizer aqui outra coisa para vocês. Esse projeto de extensão, que começa lá em 2016, no ano que a ONU, esse 2016 hoje está bem emblemático aqui, né, na nossa conversa. Quando a gente começou, a gente apostou nessa ideia de se servir da internet, TV, web, rádio, portal eletrônico de jornalismo, tudo que o complexo de comunicação PN aposta, que é também no meio virtual, né, da internet, na cultura cibernética. Quando a gente começou lá atrás, isso se deu pela paixão dos professores, pesquisadores e extensionistas pela prática do jornalismo de educação. Então, a gente vinha pela editoria de jornalismo de educação para a gente se aproximar da sociedade para falar dos nossos temas. Ocorre que em março, ou melhor, em dezembro do ano passado, na cidade de Wuhan, China, a humanidade inicia o presenciamento de um novo cenário, um cenário pandêmico, que se alastrou rapidamente por todo o planeta e chegando no Brasil com forte impacto a partir do mês de março do ano de 2020. Quando chega no Brasil em 2020, o que é que a gente percebe na educação? Suspensão de aulas, isolamento social em muitas cidades e muitos locais. É uma decisão ainda mais fechada, não é, que é o lockdown. E diante desse cenário, como fica? As pessoas ficam sem escola? Não, as pessoas vão, a partir de então, pensar sobre a educação online. Só que nós, que já experimentávamos o projeto Diálogos com a Sociedade por meio do crivo da internet, para a gente foi tão natural essa passagem do presencial para o online, porque a gente já experimentava, a gente já sabia da riqueza que esse outro mundo, que é o da cultura cibernética, é possível deixar quando os profissionais são sérios, têm uma formação sólida e consistente, e que se serve desse espaço para dialogar sobre os conceitos da educação. Então, para nós, foi muito sereno, suave e tranquilo essa transição, porque a gente praticava, por meio do Complexo de Comunicação Potiguar Notícia, tudo aquilo que a nossa docência, a nossa pesquisa, nossas atividades extensionistas sinalizavam. É como se a gente tivesse sido um pouco visionário disso que a humanidade passou a viver de março para cá, no caso do Brasil, né, e no mundo todo de dezembro para cá, e de modo que a humanidade fosse passar para uma condição do novo normal, que seria o quê? Uma vida online. Então, como a gente já vinha com a prática desde 2006, onde a gente a gente se testou em rádio, a gente se testou em TV, a gente se testou em TV web, a gente testou a experiência de falar em educação, em portal eletrônico. Então, aí, diante dessa conjuntura, já que a gente aqui estava nessa vanguarda, e já vim fazendo essas coisas, a gente começou a convidar colegas que compõem a rede de pesquisa internacional que nós fazemos parte, né, lá em nosso grupo de pesquisa, e convidá-los para fazer parte desse projeto com a gente. E todos abraçaram a causa, exatamente porque não é fácil encontrar um complexo de comunicação como a PN, que é sensível à causa da educação. Então, eles ficaram apaixonados com essa possibilidade de publicar em jornalismo
a realidade da educação, e nós tivemos uma adesão de mais de 40 países diferentes que enviaram seus textos a partir de pesquisadores ou de professores de escola de educação básica, professores universitários, a maioria absoluta professores de universidade, mas a gente também teve a escuta de profissionais de educação básica de alguns países. E para a nossa alegria, né, essa forte adesão, que no primeiro momento foram entrevistas que a gente publicava no portal de jornalismo, ela virou um segundo desafio de atividades, que foi planejar esse fórum internacional. Quando a gente juntou muita informação, então a gente entendeu que estava pequeno vamos dizer assim, o desdobramento da nossa ideia, ficar apenas em entrevistas no portal de jornalismo. Era preciso agora anunciar para o mundo, principalmente nesse momento em que as escolas estavam em recesso e estavam voltando à semestralidade do segundo bloco do ano, poderia vir a calhar como uma espécie de uma formação continuada para os professores. Então, a gente chamou o Fórum Internacional para a gente conversar sobre as entrevistas que foram realizadas no primeiro semestre, e foi um fórum que, para nossa surpresa positiva, teve um impacto gigantesco. Nós iniciamos no último dia 3, finalizamos no último dia 7, e em nenhum dos dias do fórum nós tivemos menos de 1.500 visualizações de pessoas, estudantes do Brasil e do mundo, conectados conosco, nesse sentido de compreender melhor a educação e também compreender melhor as entrevistas e saber o que é que as outras partes do mundo, como foram condicionadas e como superaram os problemas da educação online em tempo pandêmico, como o Brasil está fazendo e por aí vai. Professora, o que mais lhe chamou a atenção, dentre as práticas que estão sendo feitas na Europa, que estão sendo feitas na África e até em outros países aqui da América do Sul, o que a senhora poderia citar algumas das práticas, algumas das inovações no fazer educacional, no fazer da educação que esse fórum tenha trazido? Qual a contribuição que a senhora citaria, assim, como a que vem primeiro à sua cabeça? Certo. Inclusive, Pinto Júnior, em breve a gente vai estar publicando, essa semana ainda, a gente vai estar publicando no portal de jornalismo uma notícia sobre o fórum, e a capa da notícia vai ser um mapa mundi, onde a gente puxa a setinha dizendo os países em que a gente ouviu e a gente começou a compreender essa realidade da educação online em tempo pandêmico, certo? Esse mapa foi construído também pelo professor, pesquisador, catedrático da Universidade do Minho, professor Bento Silva. Ele já me enviou o mapa, e agora falta só a gente terminar o texto, botar o ponto final e postar lá no jornal, para que todo mundo veja o tamanho. O único continente que a gente não conseguiu até agora levantar a realidade é a Oceania, mas ainda está em tempo, porque enquanto durar a pandemia, essa série, né, da educação online, cidadã, transformadora, ela vai continuar acontecendo. Então, vamos lá para alguns elementos que eu considero, vamos dizer assim, empolgantes, né, dessa experiência que a gente teve. No primeiro momento de entrevistas, esse momento é continuado, ele ainda segue. Por exemplo, ontem à noite, domingo, Dia dos Pais do Brasil, eu recebi uma entrevista maravilhosa de um profissional dos Estados Unidos, da universidade, agora eu não vou saber dizer o nome dela, lá na Geórgia. Ele enviou para mim, e a nossa próxima produção vai ser sobre Estados Unidos, certo? Então, veja, a palavra educação, a presença forte da palavra educação em todas as entrevistas que a gente fez, isso para a gente é a constatação mais nobre de todas. Por quê? Porque não dá para a gente estar pensando na internet apenas na perspectiva de um ensino online, de formação de competências online, de absorção de conhecimentos, palavras que, na perspectiva da filosofia da educação, nos colocam em estado de preocupação porque não desenvolve o humano. Quando a gente entrevista os profissionais, seja da educação básica, seja do ensino superior, seja da educação profissional, e a gente tem o retorno dessas entrevistas. Isso a gente fez lá no aplicativo, que a gente pesquisa sobre representação social, certo? Então, a gente jogou lá todos os textos das entrevistas realizadas até agora, e a constatação que nós tivemos é a centralidade da palavra educação. Isso é muito bom para a gente. Por quê? Significa dizer que as pessoas que estão nesse processo de entender
que em tempo pandêmico a educação é online. Quando sai do tempo pandêmico, muito provavelmente a gente vai ficar com a educação híbrida, ou seja, um tempo robusto presencial, outro tempo online. E é preciso a gente escolher esse nome educação, porque educação é uma palavra que ela é muito mais estendida do que ensino. Educação é uma palavra que dentro dela é um universo ela compreende um universo de interpretações que cabe ensino, cabe aprendizagem, cabe desenvolvimento humano, cabe metodologias. Então, é o desenvolvimento, o holismo, né, a história da totalidade, da plenitude. Então, perceber que nessas entrevistas a preocupação das pessoas é em transformar a internet em espaço de educação, para nós foi algo assim que está sendo uma descoberta maravilhosa, que vai se traduzir já em artigo científico, iremos publicar lá na OLUS, que é a revista científica do IFRN, e em outros ambientes também, certo? Então, isso é uma concentração em todos esses países. Mas eu vou dizer outras, fruto de outras entrevistas, e que a gente tratou também no Fórum Internacional, que foram bem emblemáticos, assim, foi muito legal de perceber. Por exemplo, a gente veio da Argentina, a gente entrevistou um professor lá, né, da Universidade de Buenos Aires, que destacava que nessa perspectiva da educação online, que é algo mais promissor, mais transformador, que realmente vai ao encontro do desenvolvimento humano, a gente não pode descuidar dos processos de humanização. Isso foi algo que mexeu muito comigo. As plataformas têm que fazer exatamente como o Potiguar Notícias está fazendo aí, ó, mostrar o rosto de quem está falando, deixar o nome de quem está falando a mostra. Afinal de contas, nós somos pessoas e a gente precisa ser visto. Teve uma entrevista que veio da Itália. Meu Deus, que entrevista plena. A gente aprendeu com a Itália que é muito melhor ter um estudante online em que a gente consiga ver o rosto desse estudante sem o uso de uma máscara. Vou botar aqui a do Palmeiras, porque ele foi campeão paulista ontem. Sem o uso, olha isso aqui. Olha aí. De acordo com eu pensei que você era flamenguista. Mas não seja por isso, que eu também tenho aqui. Aqui na minha casa todo mundo é flamenguista. Ah, agora ficou mais bonito. Certo? Bom, deixa eu vir para cá porque foi campeão, tá? Então, bom. Veja, olha a preocupação da Itália. Nada de aluno com máscara, porque a criança, quando está se desenvolvendo, como é que ela vai ver, por exemplo, que o professor está rindo para ela, está estressado com ela? Essa máscara aqui diante da boca, ela pode representar uma atividade de passividade, que isso aqui pode ser entendida como uma mordaça para a criança. Está gerando esse efeito rebatedor, que é... Tem esse lado cognitivo também, né? E a emocional, né? Desse desajuste emocional, no sentido de estar promovendo uma imersão em uma instituição social que, no lugar de ir para ser feliz, ela está indo para se constranger. Então, olha a preocupação da Itália com a máscara na sala de aula. Então, é muito melhor a criança em casa, no isolamento, me vendo online, do que na escola, por mais que sigam aqueles protocolos, mas usando uma máscara que vai, sim, ter um rebatimento nesse desenvolvimento emocional, afetivo da criança. Eu nunca teria parado para pensar sobre isso se eu não tivesse lido e entrevistado alguém da Itália que apresentou para a gente essa sensibilidade. Aí a gente vem de Cabo Verde, África, uma entrevista maravilhosa, que fala da preocupação do Ministério da Educação do país em ensinar as pessoas a como estudar em casa. Fantástico isso, não é? Aí a gente vai para Moçambique. Viu, professora? Eu queria lhe ouvir, porque a senhora é sobre isso, sabe? Quem tem filho tem essa preocupação, e as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo, certamente... as que têm filhos têm essa preocupação ainda mais aguçada, que é quais são as sugestões para esse ambiente, porque quando a gente conversa com um pedagogo, seja como repórter, seja como pai, eles sempre falam que o ambiente escolar deve ser adequado, então como ambientar esse pedacinho da casa, de cada pai, de cada aluno, para que seja adequado ao ensino-aprendizagem, a aprendizagem à distância, porque já tem uma certa distração promovida pela distância, né? Não tem o professor conduzindo a sequência da aula como tem na aula presencial. Então, a senhora teria algum elemento nesse sentido para contribuir? Sim. O professor é uma figura essencial nesse processo, né, de garantir o vínculo com o estudante,
garantir um momento de mediação que seja construtivo, que seja de produção de conhecimento, que caminhe assim, bem distante do tédio. Quando os professores conseguem transferir para a educação online esses elementos que são a interatividade, que outro elemento que eu considero importante é a questão de ser extrovertido, né, de ser comunicativo, de ser dinâmico, de permitir o lúdico, o lazer. Porque, veja bem, essa geração hoje, né, as crianças, elas estão muito mais, elas se fazem muito mais sintonizadas com os dispositivos tecnológicos, eletrônicos, do que a nossa geração, né, Pinto? Você sabe disso. Então, em relação às crianças, você me perguntou em relação às crianças, né? Sim. Sem sombra de dúvida, o domínio delas, a competência delas, o letramento delas em relação ao domínio da máquina é extraordinário. O que vai estar em jogo aí para garantir esse ambiente de aprendizagem é a dinâmica. Vamos chamar de química. A química que esse professor é capaz de desenvolver nessa interface que está no ambiente online, mas que eu estou mediando um momento de desenvolvimento e de aprendizagem com ideias de tanta qualidade que eu consigo contagiar o outro e ele vai ficar comigo aqui conectado durante então, mais um tempo desafio para o professor de manter vivo, né, de manter a aula animada, viva, isso atenta, também no presencial, né? Isso também no presencial. E sim, sobre a parte, vamos dizer assim, objetiva, né? Aí, sobre a questão objetiva, é muito bom a gente assegurar que o ambiente onde a criança vá estar com o computador, ele seja um ambiente com iluminação ideal, que a criança tenha a condição de se alimentar antes de entrar no tempo de aula, porque a pessoa com fome vai comprometer a sua capacidade de assimilação, de internalização de ideias, que seja um lugar iluminado, um lugar com uma ventilação razoável, não é? E também que quando a criança estiver nesse momento de concentração, a mãe, o responsável, tenha cuidado para ela não estar disputando a plataforma dela, o dispositivo eletrônico dela, com a televisão ligada, com pessoas passando, conversando, distraindo o foco da centralidade da atenção dessa criança, que naquele momento precisa ser para a atividade escolar. Outra questão também, Pinto, é não subestimar nenhum dos componentes. Porque, por exemplo, às vezes eu noto assim, que tem criança que subestima a aula de educação física na própria escola. É uma besteira. Aí o pai endossa. Realmente não precisa assistir, não, que isso não... Para que educação física? Depois você vai para a academia, não é? Então, esse tipo de procedimento, ele é extremamente predatório no desenvolvimento da criança. A criança precisa frequentar a aula de educação física. Se for escola religiosa, tem que participar do ensino religioso. Não existe um componente curricular mais importante que o outro. Não existe isso, porque eu estou em casa, agora eu vou fazer assim, eu só vou assistir com o menino aula de português e matemática, e ponto. O restante não tem importância. Não, isso não é para acontecer. Muito bacana você falar isso, já para as crianças, inclusive, porque no tempo da faculdade, no meu tempo, o pessoal falava, essa aqui é cadeira, essa aqui é tamborete, ou seja, dizia que aquelas cadeiras, ou seja, as disciplinas que não eram centrais, eram tamboretes, ou seja, era qualquer coisa, era ou optativa. Muitas vezes eu me interessava muito mais as disciplinas optativas do que pelas obrigatórias. Mas, no geral, as pessoas colocavam isso, que, essa é tamborete, tem uma importância menor. Na verdade, quando a grade curricular ela é constituída, ela leva em consideração, essa constituição leva em consideração muitos elementos e tem cada uma tem uma razão para listar, não é isso, professora? O desenvolvimento holístico do sujeito. O profissional que desenvolveu aquela matriz curricular foi alguém que estudou muito, compreende muito sobre ciência da educação e que compõe o corpo técnico da escola e que formatou aquele currículo daquela forma. Então, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o responsável, que muitas vezes não tem um curso de pedagogia, não tem um curso de licenciatura, para estar julgando se é necessário ou não é necessário determinado componente. Isso é uma atitude extremamente predatória do desenvolvimento das crianças. Então, isso não pode acontecer. E no mundo capitalista, onde a gente consome o tempo todo a informação, que é importante, é português, matemática, física, as próprias reformas curriculares estão aí também para atribuir mais importância a uns componentes curriculares em detrimento a outro, como essa última do ensino médio que saiu, que também assassina currículos, não é? Mas a gente está aqui para dizer que as nossas entrevistas e também a nossa experiência docente, não precisa ser do mundo online não, viu? Do presencial mesmo. Estão aqui para afirmar
que desenvolvimento humano pleno e integral é aquele que as crianças experimentam diferentes mundos de conceitos. E essa plenitude de conceito que a escola coloca a criança em contato, ela deve ser preservada, respeitada e, junto com a pessoa responsável, conectada nessa aprendizagem, né? A gente, quando o professor da educação física está lá no computador, fazendo, se esforçando, levanta a mão, agacha, vai para a direita, vai para a esquerda, que de preferência esse adulto que está acompanhando a criança faça os mesmos movimentos, para dizer, olha, é tão importante que eu também estou implicado nesse negócio do movimento. E vai. Então, isso é um outro cuidado que a gente também tem que ter, sabe, Pinto? Um outro aspecto é, enquanto família que está acompanhando a criança, evitar estar avaliando o professor que está na plataforma, está do outro lado da plataforma, fazendo juízo de valor, vamos dizer assim, se queixando do profissional da educação que está do outro lado, apontando uma ou outra falha, né, que esse profissional venha desenvolver. Se a internet cair, não ficar com aquela história, eu sei que isso não presta, isso não funciona, porque a internet caiu. Gente, quando a gente está na escola presencial, se faltar energia, a gente também tem que interromper a aula. A gente também interrompe, né? Então, verdade. Se a gente está no presencial, no aula de laboratório de informática, a internet cai, a gente também não tem que interromper? Tem. Agora, em outro momento, quando a internet tiver, a gente vai efetuar a aula. Agora, você do lado da criança, aconteceu uma intercorrência dessa, aí você começa, isso não presta, eu estou jogando dinheiro fora, no caso das mensalidades privadas, da escola privada. Se for do público, é porque é público. Se fosse escola privada, não acontecia. Esse tipo de argumento, ele é extremamente predador. Ele não deve existir, ele não pode existir. Ele puxa para baixo, ele entristece, ele cria uma energia de pessimismo em relação àquele momento, que tem tudo para ser pleno. Eu lembro, inclusive, sabe, da palestra de abertura do Forfém, eu estava tão tensa no primeiro dia, eu fui a mediadora, e mesmo com essa experiência, desde 2006, me testando na internet, eu fiquei super tensa, porque eu via colapsando gente, entrando, 1.800 pessoas, minha barriga fria. Aí meu Deus, aí eu fiquei tensa, e teve uma hora que, para piorar a situação, a minha internet estava fraca na minha casa, onde eu estava mediando, e eu não tinha mais o retorno. Eu realmente fiz uma noite inteira de mediação sem ter o retorno da plataforma. Só no tipo assim, como se você jogasse uma partida de futebol com uma venda no olho. Pronto, mas deu certo, viu? Pela experiência, deu certo. Aí, deixa eu dizer, então é muito tensa. Aí a doutora Juliana, que foi a professora que fez a programação cultural da abertura, né? Ela é psicóloga, inclusive ela falou sobre o poder pedagógico da música e que essa música pode ser consultada na internet. Então, ela teve um momento que ela disse assim, olha, gente, a gente está percebendo que a professora Andresa está com dificuldade, né, no acesso dela. Eu também aqui estou com uma certa dificuldade, não estou conseguindo colocar de primeira aqui a partilha do meu slide. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tudo isso é normal. Eu preciso de um segundinho aqui para eu colocar o meu slide, eu vou conseguir colocar, eu só preciso que vocês aguardem um pouquinho. No chat aí, pode baixar, quem não está vendo que está demorando, parem com isso, que isso é normal. Eu vou colocar, eu vou falar tudo que eu tenho para falar, e a gente vai aprender, e no final, seremos felizes para sempre. Pronto. Quando Juliana fez essa fala, que é essa fala de que não saia achando que vai dar errado, que está tudo perdido, porque é novo, mas não vamos julgar antes, não vamos sofrer com antecedência, vamos aguardar, vai funcionar. Todo mundo respirou fundo, inspirou, a adrenalina baixou, foi para o lugarzinho dela e fluiu, tudo fluiu, né? Então, esse comportamento maduro, equilibrado emocionalmente, ele também é muito importante para essa interface aí que você está colocando, né? Do êxito do ambiente de aprendizagem. Professora, tem um tema muito bacana ouvir você falar, mas tem um tema dentro dessa questão do global, e foi cunhado um termo com a palavra nova, né? Porque as novas tecnologias também estão trazendo a ideia de formar novas palavras, né? Glocalizar, não é? Que é o ser global e ser local ao mesmo tempo. É uma das palavras que está sendo discutidas nesses fóruns de
nesse fórum, foi discutida nesse fórum internacional de educação. Aí eu queria que você comentasse acerca dessa questão do localizar. É uma oportunidade de você valorizar o local, mas também sem desprezar o conhecimento global, né, de outras localidades. E sai daquela coisa mais da globalização, que era meio fast food, né? A globalização é um elemento que servia para tudo, né? O localizar é mais ou menos a ideia na contramão da globalização, ou eu estou entendendo de forma inadequada? Não seria na contramão da globalização, mas seria no aspecto positivo da ideia que a globalização possui, com a subtração do aspecto negativo, fica o aspecto positivo da lógica da globalização, subtrai o aspecto negativo da sua lógica, que é o perverso do capitalismo, e se une à ideia da partilha planetária de culturas, se une à ideia do local, da localização. Ou seja, é você globalizar sem massificar, né? Sem aquela ideia da massificação, né? Exatamente, valorizando as realidades locais, isso, então, aprendendo com as outras realidades culturais, mas também tendo a oportunidade de expressar a sua identidade cultural local. Essa sua pergunta foi muito importante, porque o Fórum Internacional que a gente realizou, né, de 3 a 7, nós nomeamos o nome do fórum, a temática do fórum foi Diálogos sobre Educação, Internet e Mídias, Localizar na Cibercultura. Aí esse nome localizar que você está perguntando agora apareceu lá no tema do evento. Então, a gente recebeu muitas... Quando a programação soltou no site do evento, a gente começou a receber muitos e-mails de pessoas, e no chat mesmo do site, né? Tipo assim, vocês escreveram a palavra errada, é globalizar. Aí a gente ia explicar. Então, depois da 10ª observação, eu disse assim, não, a gente precisa ir para o Potiguar Notícias, escrever um texto explicando o que é localização, porque quando a pessoa mandar a inquietação dela para nós, a gente não só explica, não, o nome é esse mesmo, segue um texto de inclusive foi o professor Bento Silva, né, quem foi a pessoa que fundamentou essa argumentação nossa sobre a ideia de localização, segue o link de um texto que coloca você em acesso a uma explicação mais sofisticada sobre o que significa localizar. Olha como o Potiguar Notícias é pedagógico, né? A gente fez esse movimento e deu muito certo. E no evento, a gente voltou a essa interpretação várias vezes, foi muito positivo, e com o link lá do Potiguar Notícias, pronto. Quem for no Google e jogar lá, localizar Potiguar Notícias, vai encontrar o Fórum Internacional da Educação, localização e Potiguar Notícias, vai encontrar facinho, a esse texto que eu estou me referindo aqui, onde a gente explica de uma forma mais científica, mas muito didática, porque o jornalismo tem que ser didático, né? O que significa essa expressão cunhada para exatamente extrair o sentido perverso do capitalismo que está presente no termo globalização. Exatamente, a questão da globalização, ela não leva em consideração esses valores locais, né? Não leva, muitas vezes, a cultura local, ela era deixada de lado, né? Com esse novo tema, localizar, significa você juntar, né, esses dois valores, os valores globais, universais, com os valores locais. Eu achei isso muito bacana. Professora, agora uma outra questão que eu queria que a senhora falasse um pouco mais é sobre a questão da educação híbrida, porque isso vai impactar, inclusive, na engenharia, nos espaços das grandes escolas, que precisa ter grandes estruturas físicas, né? E isso impacta no preço também da matrícula para o nosso país, que tem ainda... que tem assim, uma grande quantidade de alunos nas escolas públicas, aliás, nas escolas privadas, e o mesmo se dá em relação à escola pública. Ou seja, o momento é mais de investir em tecnologia e em profissionais do que em obras de pedra e cal. Eu estou certo ou a senhora teria uma discordância disso? Você está certo. De preferência que a gente pudesse assistir nas duas frentes, né? Seria muito bom. Mas eu compreendo quando você diz assim, apostar nesse momento
na aquisição de meios eletrônicos, no caso das instituições públicas, né? E socializar esses meios eletrônicos para quem não tem as condições objetivas de possuí-los. Eu acho que isso é um procedimento que urge. Outros estados já estão saindo na frente nesse sentido, né? O estado de São Paulo, o estado do Ceará. São estados o Ceará, aqui no Nordeste, nesse caso no item da educação, ele é muito atento, não é, Sempre, Andressa? sempre. Agora, Pinto, na educação básica, o Ceará é o estado referência da região Nordeste na educação básica. O estado que é referência em relação ao ensino superior na região Nordeste se chama Rio Grande do Norte. Você sabia? É o Rio Grande do Norte que tem a melhor universidade pública da região Norte-Nordeste. E as universidades privadas também possuem seus melhores desempenhos. É o Rio Grande do Norte que possui o melhor Instituto Federal do Brasil. Que notícia boa. Por vários anos. Então, a educação federal, a educação profissional federal e o ensino superior público, o Rio Grande do Norte é o estado mais sofisticado do Nordeste. Então, quando se trata... Por que a nossa universidade ela é tão visada quando tem Enem e tal? Porque pelo desempenho extraordinário que ela possui, nós somos um campo magnético para atrair pessoas de outros estados. Já a nossa educação básica, ela é o outro extremo, é uma das piores do país. Enquanto que o Ceará vai ter lá uma universidade razoável, mas tem uma educação básica extraordinária. Educação básica. Eu tenho dito isso com muita insistência. Como é que pode um estado que tem os melhores cérebros para praticar a oferta mais complexa, que é o ensino superior, não possuir uma educação básica revolucionária? Vamos fazer um programa específico sobre... Muito. Professora, nosso tempo chegou ao final, mas a sua fala agora nos inspira aqui a programar, já vou ver aqui com Suzana Araújo, uma data para a gente ver um programa voltado para os desafios relativos à superação dessa grande dificuldade que nós temos em relação à educação básica. Queria agradecer a sua participação. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Muito obrigado, professora Andresa Tavares. Muito obrigado. Não deu tempo aqui a professora se despedir. Queria mandar um abraço para a professora, agradecer pelo programa e deixar aqui a definição de glocalizar. Glocalização é a junção das palavras global mais local. E significa que as empresas precisam pensar em escala global, entretanto, precisam adaptar-se à cultura de cada país para evitar constrangimentos culturais e se aproximar mais efetivamente do público de cada região. Mais informações você acessa no www.potiguar